Pois então, muito bom dia a todos. Começo por agradecer a disponibilidade para passarmos todos aqui um pouquinho do nosso tempo a falar de uma área tão, por um lado, tão atual, por outro lado, tão abrangente como é a da cibersegurança. Vamos falar aqui de alguns conceitos, de algumas preocupações que, no meu entender, devemos ter dentro deste contexto e espero que seja digamos, uma meia hora, mais ou menos, com utilidade. Naturalmente que, ao falarmos da cibersegurança, o nosso objetivo será termos maximizarmos, na medida do possível, a proteção da nossa organização. Todos sabemos que, a partir do momento em que temos um cabo que nos liga, um cabo, ou enfim, uma ligação Wi-Fi sem cabo à internet, há um determinado conjunto de preocupações que devemos ter então é aí que entram, digamos, todos estes conceitos e áreas, sub-áreas dentro deste grande tema da cibersegurança. E para nos sentirmos o mais seguros possível, o primeiro passo a dar é percebermos e tomarmos consciência de em que ponto é que estamos. Portanto, fazemos uma espécie de uma introspecção, mas fazendo uma ativa, e estudarmos a nossa realidade, o que temos, o que não temos, o que temos e que precisa de ser melhorado ou não, portanto, essa consciência será naturalmente o ponto de partida ou deverá ser o ponto de partida para qualquer passo que se deva dar. Isso inclui uma bateria de um conjunto de testes, ou para isso há disponível um conjunto de testes de análise, de validação, portanto, da nossa infraestrutura. Haverá outros, eu elegi aqui estes 5, portanto, testes de vulnerabilidade, testes de segurança, testes de intrusão ou de hacking ético, enfim, estes dois são sempre um tipo de teste e de atuação um pouquinho mais sensível, digamos assim, porque, enfim, normalmente há aqui algum receio sobre as pessoas depois, ou as máquinas, os sistemas ficam a conhecer as minhas vulnerabilidades será que eu depois continuo seguro, mas enfim, temos que perceber que isso é importante que seja feito e naturalmente socorrermos de equipas de credenciadas, né, e de confiança, é fundamental. E faltava referir aqui a avaliação de resiliência, em que são considerados aspectos técnicos, mas também aspectos não técnicos, porque muitas vezes são estes aspectos não técnicos que podem ser uma fonte de problemas. Quero falar aqui de portanto, destes vários tipos de testes possíveis. Quero falar aqui de 2 deles, a análise de vulnerabilidades e dos testes de intrusão. A análise de vulnerabilidade, portanto, o que procura é encontrar essas vulnerabilidades, procurá-las, qualificá-las, portanto, temos que as graduar, e o objetivo é naturalmente eliminar essas vulnerabilidades ou mitigá-las. Portanto, só dessa forma a não ser que estejamos num ambiente perfeito, sem vulnerabilidade, portanto, mas o objetivo, isso quase que é impossível, mas podemos reforçar muito portanto, essa é a intenção de todos estes tipos de testes. Os testes de intrusão são testes por um lado, mais demorados, mas em que temos um sistema, digamos, sistemas automáticos, ou, enfim, ou sistemas humanos,
a validarem, a fazerem a certificação da nossa rede, mais uma vez a identificarem as nossas vulnerabilidades, mas em qualquer tipo de testes é importante, e neste em concreto é importante aqui um aspecto que é a demonstração do que é que foi feito e dos resultados obtidos, não é? Portanto, que é isso que nos vai permitir eliminar ou minimizar ou, essas mesmas vulnerabilidades que tenham sido identificadas. Como o jogo tinha dito, portanto, é uma atividade em si mais demorada, mas tem a ver com a forma de funcionamento e de atuação para este tipo de testes. Afinal, quer dizer, em relação à análise de vulnerabilidades ou aos testes de intrusão, o que é melhor? Se é que isso, na minha opinião, não é melhor do que a outra, são diferentes, são até complementares e na medida em que se possa ser viável, possa ser possível, aquilo, portanto, não é ou análise de vulnerabilidade ou de testes de intrusão, é e testes de intrusão sempre que isso for possível. Eventualmente até complementado com outros tipos de testes, claro. Então eu trouxe para aqui este exemplo para este nosso webinar, mas destes dois tipos de testes, mas, enfim, na medida do possível, o ideal seria conseguirmos fazer vários tipos de testes diferentes. Um outro conceito que para aqui importa, na minha ótica, portanto, trazer e falar dele um pouco, é a política de Zero Trust. O que é a política de Zero Trust? Baseia-se em quê? Num princípio muito simples, digamos assim, de se dizer, pelo menos, never trust, always verify, ou seja, não confiar em nada. A partir do princípio que todas as interações, digamos assim, podem estar sujeitas a podem ser origem de um ataque, de uma tentativa de aproveitamento de alguma vulnerabilidade que possamos ter na nossa rede. E portanto, é um conceito que nos diz, ok, até podemos estar por trás, ter aqui uma firewall, acessos com VPN, estamos aqui com sistemas muito certificados que nos trazem aqui algum conforto, mas isso digamos, não deve ser suficiente. Portanto, na medida do possível, esta política, esta forma de estar, acrescenta segurança. Muitas vezes encarada pelos próprios utilizadores como uma maçada, não é? Porque isso implica também uma forma de estar menos descontraída. Dentro desta política, portanto, tudo é autenticado, estamos a falar de autenticação e de autorizações de acessos de utilizadores, mas também de dispositivos. Portanto, ou seja, eu posso chegar a uma rede, a uma infraestrutura que pratica esta metodologia e portanto, não é à toa, perdão a expressão, mas quer dizer, não basta pedir um código de acesso à rede Wi-Fi, por exemplo, para poder ter o meu telemóvel ou o meu portátil ligado nessa mesma rede. Portanto, é uma forma de estar que assenta muito, entre comas, na desconfiança, ok, na não confiança. E é uma forma de estar, é uma metodologia que, quando em prática, assume isto, quer dizer, não há redes tradicionais. A rede é um pouco aquilo que nós temos dentro da nossa instituição, da nossa empresa, da nossa organização, mas também porque os trabalhadores também podem estar em qualquer lugar, são os sistemas que possamos ter na cloud, são os telemóveis dos nossos colaboradores, dos nossos colegas que
trabalham no exterior e, portanto, mas apesar disso, eles vão precisar de se conectar à nossa rede e devem ter, e vão precisar, naturalmente, de ter os seus dispositivos certificados e reconhecidos na nossa infraestrutura. Só assim é que eles poderão trabalhar. E, portanto, isto traz aquilo que falei, de uma firewall, políticas até de passwords, ou da existência de VPNs para acessos remotos. Tudo isto acrescenta segurança à nossa rede, à nossa organização. E, portanto, porque são definidas regras, eu coloquei aqui duas: portanto, quem é que se pode ligar à minha rede, o utilizador que se está a tentar ligar, pode ou não pode, e o dispositivo, sim ou não. Portanto, estamos a falar enfim, de subtemas dentro desta área da cibersegurança que, que no fundo nos trazem alguma robustez. Portanto, pretende-se que seja uma proteção robusta, que controle muita coisa, os acessos, o tráfego que existe na rede também, que circula na nossa rede, mas é uma postura que deve estar e que, para ser competente, deve estar em permanente atualização. Portanto, é um trabalho que se inicia e que depois que requer acompanhamento. Não começamos, não estudamos a nossa situação, não identificamos as nossas vulnerabilidades, vamos melhorar isto, vamos corrigir aquilo, pronto, está feito. Ok, estamos impecáveis. Não. Requer, porque sabemos que estes sistemas de ataque em geral, digamos assim, seja ransomware, sejam os vírus, sejam, enfim, todo o tipo de ataques que vamos ouvindo falar e que vamos tendo conhecimento, vão mudando, vão evoluindo, e nós, na nossa organização, portanto, na nossa estrutura de segurança, temos que também ir acompanhando, ir evoluindo e estar, acima de tudo, estar atento. Vou falar aqui de duas situações. Temos aqui alguns casos que eu achei importante trazer para cá hoje e que tem a ver com também uma outra área que, enfim, que nos põe a pensar, eventualmente, que nos torna apreensivos, relacionada com a inteligência artificial e a utilização que a inteligência artificial pode ter. Como tudo na vida, muitas vezes as tecnologias surgem, os motivos são bons, os objetivos são bons, não são maliciosos, mas depois há sempre forma de lhe dar um uso que é menos desejado. E então trouxe para aqui para hoje para mostrar aqui um estudo que foi feito por uma organização, a Home Security Heroes, que, usando um software, uma plataforma PassGAN, fez um estudo de passwords. Enfim, todos nós, para a nossa diversa atividade digital, seja pessoal, seja profissional, ainda temos passwords. O típico é um username e uma password, mas no que diz respeito às passwords, este estudo envolveu digamos, uma análise de 15 milhões e quase 700 mil, 680 mil passwords. E que o estudo baseou-se numa tentativa de descodificação desta quantidade grande de passwords, enfim, comuns, e aquilo portanto, baseado num sistema de inteligência artificial. E as conclusões que chegaram no contexto deste estudo foram estas, que, enfim, que a mim deixaram-me apreensivo. Enfim, serve para me pôr atento também. Mas, na verdade, o que é que foi concluído? É que um pouquinho mais de metade destas passwords foram descodificadas em menos de um minuto. 71% em menos de um dia. Quer dizer, isto diz muito da facilidade e das preocupações que
que devem existir por trás da definição da escolha de uma password. Claro que os utilizadores tendem, na medida em que possam ter alguma liberdade, a ter passwords que acabem por ser, das quais não se esqueçam. E isso muitas vezes leva à escolha, à adoção de passwords pouco seguras. E mesmo 80% que demora menos de um mês, também eu acho que não deixa ninguém muito confortável, não é? Porque se alguém pretender promover um ataque a uma organização qualquer, um sistema qualquer, no fundo, enfim, normalmente eu tenho a ideia de que isto é feito, é planeado, portanto, se calhar estar um mês a tentar descodificar passwords, se calhar não é assim tanto tempo quanto isso. Portanto, este estudo, na minha ótica, a mim, quando eu o vi, fiquei aqui um bocadinho, deixou-me um bocadinho a pensar um pouco nesta temática das passwords. E a título de exemplo, eles também reportam produziram este quadro, em que não está completo, tem mais, continua, mas só esta tabela já é exemplificativa da importância de nós complicarmos as passwords, não só em termos do número de caracteres, pronto, o 11, 10, 11, 12 mais caracteres, mas podemos ver se forem passwords muito básicas, só de números. Quer dizer, podemos ter uma password muito comprida, 11 caracteres, até 11 dígitos é instantâneo. 12, que não está aqui, mas suponho que são 4 ou 5 segundos, quer dizer, não é nada, é instantâneo para mim. Por isso, esta tabela permite-nos ter uma percepção mais presente, mais atualizada da importância de termos passwords, de misturarmos, de a complicarmos utilizando letras, números, maiúsculas, minúsculas, outro tipo de caracteres para, enfim, pelo menos para complicarmos a vida em quem as possa tentar descobrir e dar-lhes um uso mais malicioso, mais maldoso, se quisermos. 11 caracteres com letras, números portanto, 11 dígitos, caracteres alfanuméricos e, enfim, tudo misturado, já 356 anos já me deixa, enfim, confortável. E agora trago um outro exemplo diferente, portanto, além das passwords, nós somos frequentemente colocá-los perante mensagens com um bom aspecto, com um aparente uso, digamos, uma informação aparentemente fidedigna, que identifica o emissor da mensagem, etc. Mas este exemplo é entre outros que nós com certeza recebemos e que nos têm que despertar. Nós temos que andar despertos e atentos e fazermos uma análise crítica daquilo que nos chega, seja por e-mail, que é o exemplo que aqui trago, ou seja mesmo por SMS. E este é um exemplo, ou seja, tudo assim à primeira vista rápida, foi um e-mail dos CTTs, pronto, a pedir a atualização de informação. Mas se começarmos a olhar com um bocadinho mais de atenção para esta mensagem, para este e-mail, enfim, tem que haver aqui algumas coisas que nos devem deixar desconfiados. Por um lado, a terminologia, a construção das frases, a utilização, assim, olhando para esta mensagem, quer dizer, enfim, a mim chamou-me a atenção logo a palavra pacote, quer dizer, quando estamos a falar, normalmente associado aos CTTs, falamos de volumes, a palavra pacote ou equipe,
enfim, encontramos aqui alguns elementos que, desde que tenhamos um pouquinho de atenção, nos devem deixar desconfiados. Há um que é logo, estando despertos para isto, tem que ser logo validado, que é o remetente. Quem é o remetente? CTT Serviços. Parece-me bem. Se calhar até com algum grau de coincidência, se calhar até estou à espera de uma mensagem, de um volume, de uma encomenda online que fiz ou que expedi, qualquer coisa do estilo. Mas se abrirmos depois completamente o endereço do remetente, vemos que aquilo de CTT não parece ter grande coisa, não é? É um remetente um bocadinho, um pouco estranho, que não parece ter nada a ver com quem diz ser. Depois há aqui outros aspectos, que é esta caixa central, clica aqui no botão abaixo o mais rápido possível, não é? Eh, Lá está a apelar à rapidez, à não ponderação por parte do utilizador. Há aqui, depois, uma coisa que não deixei de deixar curiosa, no botão abaixo, que por acaso é o botão acima. Pronto, porque o botão atualiza agora está acima. Pronto, e depois também aí alguns, também em cima no parágrafo, no início da mensagem, então, não possuímos o seu telefone. Por acaso ele até está em baixo na lista de campos que eles pedem para que seja atualizado, não é? Portanto, são pequenos indícios, são pequenos sinais que nos devem deixar alerta, mas para isso temos que estar atentos, temos que, enfim, não podemos ir com facilidade atrás daquilo que nos é pedido, e muitas vezes é isso que acontece, e também por isso muitas vezes vamos ouvindo falar e vamos tendo notícias de ataques porque alguém carregou num link, porque no dia a dia nós recebemos muitas mensagens, muitos e-mails, muitos SMS e de outros tipos que a solicitarmos uma ação e que de repente se calhar não devia ter clicado nisto. Continuando, neste enquadramento, neste contexto, é importante que haja aqui algum treino, alguma formação por parte dos utilizadores. Como disse, muitas vezes, porque se estamos a falar de ações que mascaram situações normais do dia a dia das pessoas, fazemos as coisas e damos passos menos pensados. Portanto, o treino de situações deste género, a formação, o despertar e manter desperta essa consciência, perdão, essa consciência perante a possibilidade deste tipo de ratoeiras, se podemos chamar assim, é importante. A formação dos utilizadores e continuada, treinada e validada. E isto não é muito praticado, ou é muito pouco praticado, para não dizer quase, são muito poucas as empresas que promovem estas, não só as ações de formação, mas que promovem também depois esse treino e essa validação da atenção dos utilizadores para perceber, se o grau de atenção e da nossa organização, porque a organização também são pessoas, não são só sistemas. Claro que quando digo que são poucos casos, há exceções, portanto, são dadas as formações aos trabalhadores, portanto, as pessoas recebem formação e dentro da própria empresa são, digamos, emitidas mensagens falsas. Para quê? Para validar, para ir certificando a atenção das pessoas, porque é muito fácil alguma coisa correr mal, a pessoa carregar num link de uma forma não ponderada. Enfim, tive conhecimento de um caso em que tudo isto acontece e os resultados práticos vão mostrando a dificuldade que há em
em ter as pessoas atentas e despertas para estas realidades. O número que me foi dado conhecimento é que não se está a conseguir descer dos 40%. 40%, quer dizer, é pouco menos do que metade das pessoas, dos trabalhadores, não é? Portanto, as pessoas ainda clicam em determinados e-mails, em links de e-mails, de uma forma indevida. Um outro exemplo que me foi dado tem a ver com um mail que alguém recebeu, portanto, um cliente de uma relação, cliente-fornecedor, portanto, ao cliente chegou um e-mail a dizer, olha, por favor, agradeço que as faturas estão em pagamento, portanto, a sua liquidação seja feita através deste IBAN, tal, por alterações que estivemos a fazer aqui na empresa, ou, portanto, nas nossas contas bancárias. E o que acontece é que depois o que se veio a verificar é que o cliente não refletiu, não validou a chegada daquele e-mail e acabou por pagar algumas das faturas para um e-mail para um IBAN falso, para uma conta bancária falsa que não pertence ao seu fornecedor. Tudo isto depois é uma dor de cabeça seja para o fornecedor, que não recebeu o pagamento, claro, mas seja para a própria pessoa ou para a entidade que procedeu ao pagamento. Não é? E já sabemos que isto, ainda que se pudesse conseguir recuperar o valor desses pagamentos, é sempre muito. É assim, enfim, a preocupação, o incómodo é muito grande. E por isso, mais vale prevenir. E neste sentido, portanto, sublinho, portanto, a necessidade e o benefício em termos ações de formação ou periódicas junto dos trabalhadores. Isso é algo para as quais, enfim, portanto, no caso da DIC, estamos preparados para o fazer, não só na área da formação, como também nas outras áreas mais técnicas, mas estamos preparados para organizarmos ações de formação, portanto, curtas, de cerca de 1 hora, para que as pessoas também não investam demasiado tempo do seu dia-a-dia nisto, mas que ajudem também com repetição, que ajudem depois a essa permanente consciencialização e necessidade de atenção para este tipo de situações. E termino agradecendo o tempo que passaram comigo. Deixo aqui os nossos contactos para alguma informação que entendam necessária e teremos muito gosto em colaborar convosco para um pouco nesta área da cibersegurança, enfim, nas suas várias formas de preocupação e de atuação. Muito obrigado e até à próxima.